Olá, tudo bem com vocês? Nós iniciamos agora o nosso programa número 19 desse estudo Refletindo Kardec, que trazemos sempre com a divulgação, com o apoio da Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados, a CEFAM, aqui da cidade de Ponta Grossa. Como nós propusemos na semana passada, esta semana a reflexão será sobre Deus, sobre a divindade, como nós compreendemos ou como devemos compreender Deus em nossas vidas. Afinal de contas, sendo este o primeiro princípio básico da doutrina espírita, não deixaria de ser estudado e anotado por Kardec dentro do ponto de vista possível a nós encarnados e, claro, nesta nossa atual condição evolutiva. Se você é espírita ou é simpatizante da doutrina, por certo, ao estudar o Livro dos Espíritos, já tomou contato com a questão primeira, e que eu sempre gosto de propor àqueles que participam conosco dos estudos do Livro dos Espíritos, dos estudos de iniciação da doutrina espírita, para refletirmos antes de iniciarmos o estudo da doutrina. Pois, sendo um princípio básico, precisa ser compreendido por nós antes de irmos observar as demais informações, as demais anotações de Kardec. E claro que quando ele pergunta aos espíritos, a sua questão é formulada de uma maneira muito inteligente. Que é Deus? E eles respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nós vamos ver mais adiante que quando Kardec vai abordar sobre os elementos do universo, deixa muito claro que nós temos três elementos fundamentais no universo: Deus, matéria e espírito. Então Deus não é alguém, não é um ser, é algo que nós precisamos compreender. E nesse raciocínio, na Revista Espírita de 1866, que, como nós já dissemos, a Revista Espírita é um material que foi desenvolvido por Kardec a partir das reuniões havidas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, após a publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, de acordo com as informações que vinham sendo acrescentadas pelos espíritos, pelos estudos que eram realizados nesta associação, e que Kardec fazia uma divulgação mensal desses estudos, com as anotações, com as conclusões. E claro que o tema da divindade foi também objeto de estudo. E dentro desse artigo, que está lá na Revista Espírita, aqui de maio de 1866, com o título Deus está em toda parte, Kardec faz a seguinte anotação. Eu vou ler um parágrafo que é para a nossa reflexão. Ele diz assim: em seu estado atual de inferioridade, só dificilmente os homens podem compreender Deus infinito, porque eles próprios são circunscritos, limitados, e por isto o configuram circunscrito e limitado, como eles mesmos. Representando-o como um ser circunscrito, dele fazem uma imagem à sua imagem. Nossos quadros que o pintam com traços humanos não contribuem pouco para alimentar este erro no espírito das massas, que nele mais adoram a forma do que o pensamento. É para a maioria um soberano poderoso, sob um trono inacessível, perdido na imensidade dos céus. E porque suas faculdades e suas percepções são restritas, eles não compreendem que Deus possa ou se digne intervir diretamente nas menores coisas. Kardec faz uma referência a toda a concepção à vida até então sobre a figura divina. E figura representa muito bem aquilo que nós até então tínhamos na concepção sobre Deus. Uma figura, uma imagem, como diz Allan Kardec, muito limitada à nossa compreensão. Alguém
com características humanas, mas muito poderoso. E o que é mais interessante, que é o diferencial que a doutrina espírita traz, da condição de ser inacessível. Então, os homens sempre transferiram a Deus o controle sobre tudo e deixaram a nós, humanos, a possibilidade de apenas nos submetermos a esse controle. Seja com boas obras e aí sendo recompensados, seja com más condutas e sendo castigados. E Kardec vai trazer nesse texto, que eu convido você a fazer a leitura posteriormente, uma compreensão de que Deus está em nós. Deus é tudo e está em tudo. Eu fiz por curiosidade colocar Deus, uma pesquisa na internet com imagens. E na maioria das vezes aparece a figura de Jesus. Então foi mais fácil aos homens assimilar Deus como sendo Jesus. Se eu pedir agora para você pensar em Deus, certamente virá a imagem de Jesus à sua mente. E Kardec diz que não que isso esteja errado, mas que Jesus, nós vamos compreender no estudo da doutrina espírita, é um irmão nosso, um espírito puro e que é o governador espiritual desse planeta, mas que também faz parte desta condição de espírito. Jesus não é Deus, embora seja um espírito puro. Mas Deus é algo muito maior e que está em nós e que está também em Jesus. Por isso, ele vai dizer aos homens, eu sou o Pai. Quando eles pedem, Messias, Mestre, permite que possamos ver Deus, possamos ter a compreensão de Deus. E ele diz, se vocês não me veem, ou se vocês me vendo não compreendem a Deus, não serão palavras que vão fazer com que você compreenda. Porque Jesus representa para nós esta mais próxima compreensão de Deus, a atitude do bem, do amor, essa exemplificação. Então, significa que Deus está em Jesus e Deus está em nós também. De que forma? Kardec vai dizer, utilizando-se de uma metáfora, o fluido cósmico universal. Deus é tudo, Deus está em tudo. Deus está na nossa constituição física, Deus está no nosso sentimento, Deus está na matéria, Deus está nesses objetos, Deus faz parte de tudo que dá origem a tudo. Deus é essa presença, essa atmosfera, essa sensação que está em nós. Por isso não está circunscrito, por isso não é limitado, por isso não está distante de nenhuma criatura, seja ela dedicada ao bem, ou seja ela que está ainda equivocada no caminho do mal. Então Deus faz parte da nossa constituição. Sendo Ele o Criador deste fluido universal, e que constitui todas as coisas, está Ele também presente nesse fluido universal. Então está em nós. O fato é que se nós somos como o Espiritismo diz, esta centelha divina, somos parte de Deus, significa que para buscarmos Deus, devemos buscar dentro de nós. Nossas células são uma representação de Deus. O ar que respiramos é a presença divina. A própria matéria é a presença divina. O nosso pensamento está nesta presença divina. E, de certa forma, Kardec vai dizer que estamos mergulhados em Deus. E essa figura é muito bonita, porque estando mergulhados em Deus, significa que Ele está em nós, mas está em todos também. Deus está presente nas criaturas que nós amamos e também nas criaturas que nós temos alguma desavença. Deus também está presente. Vamos passar a conceber que, sendo Deus esta origem e ao mesmo tempo fazendo parte desse todo, e nesse todo nós precisamos compreender, como Allan Kardec vai nos dizer, todo o universo, ele não é circunscrito, por isso onipresente, onipotente, onisciente. Então significa que a todo momento Deus está comigo. Nós estamos nele, na verdade. Nós estamos em Deus.
Ele se serve de bons espíritos, de espíritos puros, como Jesus, como esses trabalhadores incansáveis do bem, os chamados anjos, os espíritos puros, para nos auxiliar. Então, a presença de Jesus conosco, a presença desses bons espíritos, é a intervenção divina. É este Pai que, de alguma forma, nos manda o auxílio, nos manda o recurso, mas sente o que nós estamos sentindo. Por isso que se diz que quando toda a humanidade estiver evoluída, quando toda a população terrena estiver num grau evoluído, nós sentiremos melhor a presença de Deus. Porque sentir Deus é estar em paz, é estar em contato com Ele, livre dessas impressões que nos prendem à condição material. É difícil nós compreendermos ainda, porque a própria doutrina espírita vai nos dizer que a nossa inferioridade, a nossa simplicidade ainda é um obstáculo para que tenhamos essa compreensão. Mas eu tenho certeza que se você fizer uma boa ação, se você estiver em paz, quando você está numa sintonia elevada, consegue sentir a presença de Deus. Deus é um estado de espírito. Deus é um estado de sentimento. Deus é algo que está dentro de nós, que habita dentro de nós e que nesta concepção da doutrina espírita é possível e é presente em todas as criaturas. Porque Ele, sendo justo e bom, e esta inteligência suprema, é exatamente aquilo que nós buscamos quando estamos desejando a paz, desejando equilíbrio, desejando este amor divino. Então Deus, embora pareça algo muito abstrato, é algo concreto se nós tivermos essa compreensão de que estamos mergulhados nesta esfera divina, estamos mergulhados em Deus. Observe tudo ao seu redor, a natureza, os animais, as criaturas, as criações, tudo tem Deus. Claro que um dia espero que nós possamos sentir essa presença efetiva de Deus, mesmo nas nossas dificuldades, nos momentos de alegria. Mas por ora, tenhamos essa compreensão de que Deus está em nós, não é algo distante. E que para buscá-lo, para estar em sintonia com Ele, precisamos buscar o nosso interior, as nossas origens, o nosso sentimento mais puro, porque ali estará Deus. Nesta reflexão, eu quero aproveitar uma pergunta que me foi feita esta semana por uma amiga estudiosa da doutrina espírita, em que ela estava lendo uma obra que tratava sobre o destino dos animais e falava mais sobre os cães. E ela me perguntou, também isso se aplica aos gatos, aos outros animais? Então, aproveitando a ideia de que Deus criou tudo, e que Deus está presente em tudo, inclusive na natureza, o tema para a nossa reflexão dessa semana é: os animais têm alma? O que acontece com essas criaturas que tanto engrandecem o nosso dia, que nos trazem aprendizado, que nos trazem amor? Os animais são seres que têm alma assim como nós? Convido a você para estar comigo na próxima semana, na próxima sexta-feira, refletindo sobre esse tema no nosso encontro Refletindo Kardec. Uma abençoada semana para você. Sinta Deus, perceba Deus e que Ele esteja presente em todos os dias da sua semana, em toda a sua casa, em todo o seu ambiente, que Deus esteja sempre contigo e você esteja com Ele também. Uma ótima semana. Tchau.